A gente sabe que todos os materiais precisam de achuras para poder identificar, e alguns precisam até para identificar material, e outros precisam também da achura para indicar a forma de aplicação dele em obra, que é a paginação de piso. Então, para o raft existem duas formas de fazer isso daí. Eu vou criar para este piso aqui do box um piso de acabamento diferente. Vou clicar em editar tipo, vou duplicar, porcelanato, vou chamar até porcelanato 2 mesmo. Vou editar, e aqui no azulejo cerâmico eu vou colocar um novo material. A partir desse azulejo cerâmico, eu vou fazer um novo, né? Vou duplicá-lo. Vamos chamar de porcelanato 20 por 120 centímetros. Tá? Bom, após a duplicação desse material, botão direito, duplicar. Após a criação, automaticamente eu tenho que fazer isso, vir na aba aparência e duplicar um material, duplicar esse recurso. Se eu não fizer isso, o que é que acontece? Tudo que eu fizer nesse material vai ser replicado no material original. Então, se eu troco a cor da minha opção, o original muda de cor também. Então, dupliquei, troquei o nome, vim na aba aparência e dupliquei o recurso. Tá? Bom, aí eu volto para a opção de identidade não, desculpa, em gráfico, e vou trabalhar essas achuras aqui, ó. Tá? A achura de superfície é quando o objeto é visto, tá? Quando eu olho para o objeto. Então, para o piso que não está cortado em planta, eu estou olhando a achura de superfície dele, o padrão de superfície. Já quando o objeto é cortado, ele vai aparecer um corte no corte, né? No corte, qual é a forma que ele vai ser representado. Então tem o primeiro plano e tem um plano de fundo, seria a achura de corte. A gente tem que entender que o raft colocou essas duas achuras no material porque estavam reclamando da representação gráfica, né? Então ele está dando aqui a possibilidade de você fazer um piso com uma cor, mesmo que esse objeto não seja, mesmo que a vista não esteja com a opção de cor consistente ligada, nem uma sobreposição gráfica apenas naquele piso, né, que era como a gente fazia. Digamos que eu queira criar pisos já com cores, tipo uma grama, sempre vai aparecer verde em qualquer situação de projeto. Então eu posso colocar aqui verde, né, já para a grama ficar verdinho. Então essas possibilidades a gente pode criar com plano de fundo. Eu gosto também de criar a opção de piso para área seca e piso para área molhada. Essa é uma situação que eu uso bastante. Bom, então primeiro plano eu vou clicar aqui e eu tenho duas opções. Isso que a gente está trabalhando, está criando, é uma cerâmica. Então a gente pede para que as cerâmicas tenham sempre o tamanho da peça, o tamanho da achura seja o tamanho da peça, para que a gente possa criar a paginação de piso. Não é assim que a gente faz? Então aqui eu estou criando uma cerâmica, um porcelanato de 20 por 120. Então é uma achura de modelo, uma achura que o tamanho não vai mudar se eu mudar a escala. Se eu tiver 1 para 100, ela é 20 por 1 em 20. Se eu tiver 1 para 50 e colocar o escalímetro de 1 para 50, eu vou medir 20 por 1 em 20. Tá? Então ela serve para isso. Vou pesquisar aqui e não vou encontrar a minha cerâmica de 20 por 120. Aí como é que eu faço? Clico no botão novo e coloco aqui, ó, 20 por
120 centímetros. Digo que ele vai ser uma achura cruzada a 0 grau e vai ter 20 por 120. Tá feito aqui. Por causa da escala eu não consigo ver, né? Só aumenta aqui a caixinha, eu vou conseguir ver essa achura. E vai ficar centralizado, eu não tenho como desencontrar as linhas, certo? Ela fica assim, porque isso eu estou fazendo no padrão do Revit. Se eu quisesse fazer outras achuras fixas desse jeito, eu teria que fazer uma Lisp lá no Lisp não, fazer lá a Lisp do AutoCAD que cria a achura, e eu posso pegar esse arquivo e aplicar aqui, tá? Clicar em OK, eu vou ter a achura aqui e clico em OK. Aí eu tenho a achura de 20 por 1,20. Já no padrão de corte, sim, essa cor que aparece aqui é a cor da linha, tá? Quando for lá para o projeto, ela não vai aparecer preta, vai aparecer cinza, certo? O padrão de corte é a achura que eu vejo quando eu corto. Normalmente essas achuras são achuras de desenho. Por quê? Elas vão representar o material. Essas achuras de desenho variam de acordo com a escala. Ela sempre vai ter, independente do tamanho do desenho por causa da escala, se o desenho é 1:50, 1:100, 1:75, 1:20, ela sempre vai ter 2 milímetros de separação entre uma linha e outra, tá? Então ela pode ficar pequena ou grande no seu Revit, dependendo da escala. Então se eu mudo a escala, ela muda de afastamento, tá? Relativo, né? O afastamento em relação ao desenho. Normalmente, como eu falei, representam materiais, que não necessariamente precisa representar o tamanho. A achura de granito, de concreto que diga, é essa daqui, nessa escala, desse jeito, independentemente do tamanho do objeto de concreto, né? Se eu tenho um pilar de 50 por 1 em 1:50, ele vai ter 2,5 por meio centímetro, né? Se for 1:100, ele vai ter 1,2 por 0,5, né? Então o objeto aumenta, mas a achura é sempre no mesmo tamanho, não vai mudar, a distância entre os pontos não muda. Então nesse caso é uma cerâmica, eu vou pegar a referência de cerâmica, que é essa aqui. Pronto. Aplica OK. Pode ser qualquer um, porque a cerâmica cortada é uma achura em diagonal, né? Um quadrado em diagonal. Clique em OK. OK novamente. E eu percebo agora que o meu objeto está cortado, tem a achura, né? Eu posso selecionar, clicando em Tab, essa linha e rotacioná-la. Ela vai ficar nesse sentido, e depois fazer um alinhamento, align. Próximo, pego essa linha, pego essa, tá paginada, digamos assim, né? Bom, para fechar, só mostrando aqui que o objeto, o acabamento aqui, tá vendo? De linha cruzada. Como tá 1:50, tá bem afastadinho, nem vejo, mas se eu mudo para 1:20, eu já consigo ver mais, tá? Se eu mudo para 1:10, vai aparecendo cada vez mais, a achura vai diminuindo, porque o desenho vai aumentando, né?